O Ricardo Harugo. Funça brigando com Funça, o César dá um facão para cada um. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Vou dar continuidade. O Ricardo Nascimento. O exército suspende, informou-se e volta tudo para as pastinhas. Não, eu não estou pedindo, eu fiz um ajuste aqui. Eu não estou pedindo o cancelamento desse contrato, nem estou pedindo para suspender a execução contratual. Eu estou pedindo para trocar o gestor do contrato, entendeu? A pessoa que fiscaliza o contrato, que fiscaliza o troço funcionando, é que vai ser trocada. É isso que eu estou pedindo. Por quê? Porque o CIGECORP, bem ou mal, ele está muito próximo de funcionar. Me parece que está muito próximo de funcionar. Ele não está um troço absurdo, entendeu? Se botar um gestor do contrato com um chicote na mão, eu tenho uma boa dose de certeza que a empresa responsável vai olvidar os melhores esforços, botar os melhores quadros dela para botar um troço que funcione, entendeu? Então tá muito próximo de funcionar. A gente suspender, pedir para suspender o contrato, pedir para cancelar tudo, seria uma má opção, certo? Então eu não estou pedindo isso. Eu não estou pedindo isso porque vai ser tiro no pé da nossa parte, tá? Então a gente também não pode acabar aí querendo resolver as coisas e estragando, né? Então não vou do grego estratégia, né? Como diz lá o nosso amigo Capitão Nascimento, né? Mário Felipe ainda não teve rede. Quero ver a rinha de Funça depois que subir a denúncia. O Junior Pax mandou. Eu aposto que vai ter. Eu aposto que vai ter. Porque é o seguinte: tem muita gente culpada aí, entendeu? Ou por negligência, ou por má fé, etc, etc. O problema é que na hora que vem o TCU em cima, aí é não, a culpa não é minha, se a culpa não é minha, é tua, né? Toma que o filho é teu, e não sei quem, não sei o quê. E daí vai um querer botar a culpa no outro, não sei o quê. Você pode ter certeza, vai ter rinha de Funça. Vai ter rinha de Funça. Eu aposto algumas mariolas que vai ter Funça afastado por depressão, etc. Toda vez que eu faço esses negócios aqui, tem Funça afastado por depressão. Né? Aí entra em depressão. Ah, porque eu não aguento, porque eu não sei o quê. O cara nunca é cobrado de nada. Aí a primeira vez que é cobrado na vida, aí entra em depressão, às vezes até se aposenta. Por isso que eu fico, às vezes, meio assim de fazer essas coisas, porque daí, além de tudo, o cara para de trabalhar e fica nas nossas costas. Aposentado lá, afastado do serviço por depressão. A maioria dos fundos afastados do serviço por depressão é porque foram cobrados para fazer o serviço pelo qual são soberbamente remunerados para fazer. Tá? Só que é do serviço público aí pode confirmar ou desmentir o que eu estou falando. Tá? Gente, essas coisas, endereço, telefone, dane-se. Isso é só procurar. César Mello, advogado. Tá lá na internet. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos lá. Daí dos fatos, né? O representante é cidadão praticando tiro esportivo, possuindo CR e tal. Ocorre que em meados de 2020 tomou conhecimento de ser realizada nova tentativa de implantação do emissão de documento certificado de registro de forma eletrônica, o que lhe trouxe péssimas memórias dos anos 2014 e 2015, quando, em razão da primeira tentativa, absolutamente fracassada, de implantação da emissão eletrônica de documentos, permaneceu quase 2 anos com sua documentação vencida, incapaz de praticar o esporte e ainda sob constante ameaça de prisão, dado que em posse de armamentos e insumos, sem a devida documentação válida, o que, em tese, representa cometimento de crime. De forma absolutamente surpreendente, dada a notória capacidade administrativa e eficiência dos servidores alocados ao Ministério da Defesa, mais uma vez o sistema, agora denominado CGCorp, apresenta problemas que impedem seu uso, afetando diretamente o direito constitucional de petição, dado que os usuários que pretendem acessar os direitos relativos aos CACs, especialmente os que já pertencem à categoria e necessitam cumprir as obrigatórias burocracias de renovação da documentação, simplesmente não conseguem que o sistema funcione de maneira mínima. Os problemas são profusos e de elevadíssima gravidade. Afora questões simples, mas que demonstram clara falta de capricho na qualidade da execução contratual, como a tela do usuário que apresentava tremores e um sistema de sessão do usuário com uma contagem de 15 minutos de sessão que não se renovava com a atividade, temos questões de elevada gravidade a demonstrar que nenhuma das ferramentas de controle de qualidade previstas tanto na melhor técnica e na doutrina especializada, quanto no próprio instrumento contratual, estão sendo aplicadas. Ou seja, já fizeram uma vez, fracassaram. Estão tentando fazer de volta, não está dando certo, e a fonte desse não dar certo é que as ferramentas de fiscalização contratual não estão sendo aplicadas. Tá?
A mais grave se deu na madrugada de 12 de maio, em que após a atualização, o sistema passou a apresentar a tela de usuário de pessoas diversas das que haviam feito login, permitindo que uma pessoa tivesse acesso a todas as informações de outra, incluindo aí o endereço e a lista de armamentos registrados, enfim, o acesso a todo o sistema no login de outra pessoa. O erro permaneceu durante toda uma madrugada, tendo se resolvido apenas às 10 horas da manhã do dia seguinte, com a retirada do sistema do ar. É fato que após várias movimentações dos usuários, inclusive tentando solucionar a questão de forma administrativa, sem o acionamento deste meio de comunicação, o sistema apresentou algumas melhoras, passando a funcionar para algumas funções, mas ainda permeado de erros que muitas vezes simplesmente impedem o seu uso. Então o que eu estou dizendo? Olha, melhorou um pouquinho, mas continua sem funcionar. Em função da dificuldade dos usuários em obter respostas sobre a solução dos problemas e enfrentando por si próprio dificuldades para o uso do mesmo, o ora requerente decidiu obter informações sobre como havia sido realizada a contratação deste, com vistas a verificar se a fonte dos erros não seria decorrente de contratação mal realizada. Ou seja, eu enfrentei dificuldade e fui atrás, né, da licitação e do contrato. Porém, realizando buscas nos portais de compras do governo federal, não conseguiu localizar nenhum edital contendo como objeto a contratação de empresa especializada em informática para desenvolvimento do sistema CG Corp. Procurei por licitação CG Corp, não tem. Assim solicitou junto à plataforma FalaBR cópias integrais das fases internas e externas da licitação, que deu origem à plataforma, bem como informações sobre aplicações de penalidades eventualmente ocorridas na execução contratual. Após 30 dias de espera, recebeu informações exclusivamente sobre a fase externa da licitação, tendo acesso, portanto, ao pregão da contratação, bem como ao contrato decorrente. Então, o que eu disse? Procurei na internet por licitação do CG Corp, não tem. Acionei o FalaBR, pedi as informações. Me responderam só sobre a licitação, a parte pública. Só que eu tinha pedido fase interna, parte de planejamento e fase de execução contratual. Ou seja, aplicações de penalidade, recebimentos, toda a documentação, que não está acessível na internet. Tá? Me responderam só com a parte que eu já tinha. Não informei aqui que já tinha, mas já tinha. De pronto, causou estranheza o uso do sistema de registro de preços para a contratação de sistema que vem sendo idealizado desde 2014 e, portanto, deveria ser contratado como projeto fechado, bem como sendo recomendável, considerando ser aplicação crítica, com necessidade de elevada qualidade, como consignados expressamente em resposta à impugnação apresentada no procedimento licitatório, a previsão de ferramentas de gestão de qualidade para recebimentos do objeto contratual, liberando pagamentos apenas para sistemas com funcionamento e desempenho comprovados. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando os argumentos dos servidores que fizeram a licitação contra eles mesmos. Tá? Por quê? Porque quando abre uma licitação, o edital tem as regras de participação. Esse edital tinha um monte de regra que conduzia o edital para certas empresas, certo? Conduzia como? Colocando o cumprimento de regras que só quem já tinha contratado com o órgão público conseguiria cumprir. Né? Então, por exemplo, hoje eu fiz uma impugnação de licitação para um cliente sobre massinha de modelar e caneta. Tá? Quais são os argumentos da minha impugnação? No edital está previsto assim, compra de massinha de modelar, embalagem no mínimo de 200 gramas. Caneta, daí tinha caneta branca, preta, vermelha e azul. Com um corpo triangular. Tá? Qual que é a questão? Que o meu cliente passou e eu fiz a impugnação. Massinha de modelar, embalagem de 200 gramas, só a marca Acrylex que tem. Todas as outras marcas têm variações que começam em 180 gramas. Tá? Então, quando você põe no edital embalagem de 200 gramas, você está escrevendo sem escrever que você só aceita Acrylex. Só que a administração não pode escolher a marca, certo? E qual a diferença para o uso que vai ser feito, que é fornecimento de material escolar, entre o potinho de 200 gramas e o potinho de 180? Nenhum. Absolutamente nenhum. Por objetivo que é fornecer massinha de modelar para as crianças, 180 a 200 gramas não faz diferença nenhuma. E mais, a Acrylex tem potinho de 180 gramas também. Então, inclusive a Acrylex, se tiver melhor preço, consegue ganhar a licitação. Provavelmente eles desenvolveram um potinho de 200 gramas justamente para a licitação poder ir lá e comprar exatamente a Acrylex. Tá? Em relação à caneta, só a Faber-Castell tem caneta de corpo triangular. As outras marcas têm corpo hexagonal e corpo cilíndrico. Tá? Que diferença que faz para a criança que vai escrever se o corpo da caneta é triangular, hexagonal ou cilíndrico? Nenhuma. Quando eles põem corpo triangular, eles estão dizendo, sem dizer, que só vão aceitar da Faber-Castell. Pode? Não pode. Não pode. Entendeu? Então a gente impugna o edital justamente para dizer, olha, você está conduzindo, 200 gramas você está conduzindo só para Acrylex. Eu quero vender de outra marca, a outra marca é 180. Ou você muda para 180 ou você me explica por que 200 gramas é essencial para o fornecimento. E de igual teor, o corpo da caneta. Eu quero fornecer caneta de corpo hexagonal. Por que tem que ser triangular? Que diferença que faz para o uso que você vai dar para essa caneta? Ou você explica a diferença e daí depois responde pela explicação que você deu, ou você altera e permite. Certeza que no caso da massinha de modelar e da caneta eles vão deferir, porque desse cliente
usualmente a gente impugna e sempre acaba catando, entendeu? O Funça olha e fala, ih, me flagraram, né? Aí vem lá o cara lá, né, que provavelmente ajudou a escrever o edital, né? Ó, liga pro cara e fala, cara, fodeu, os caras flagraram aqui, impugnaram, danou-se, né? Vai ganhar o outro cara aqui mesmo. Fazemos acerto em outra licitação. No caso específico dessa questão do CG Corp, eles colocaram um monte de regra e uma empresa impugnou. Ela disse, olha, esse monte de regra aí não garante a qualidade do serviço no final. Tá? Até porque depois vocês vão fazer prova de conceito. Quem ganhasse a licitação tinha que fazer uma provinha depois, para mostrar que realmente sabia programar. Entendeu? Vocês estão com um monte de exigência, e daí o que eles fizeram? Eles disseram, não, nós não vamos mudar o edital, nós vamos manter a exigência, porque a gente precisa de uma qualidade excepcional, a gente precisa garantir que o software vai funcionar com absoluta certeza, a gente não pode correr, a gente paga mais caro para garantir a qualidade. Pois bem, maravilha. Isso está escrito no procedimento licitatório. Eles indeferiram a impugnação porque o software era de ampla urgência, excessiva, aplicação crítica. Maravilha. Na prática, estão aceitando um software merda. Então, eu estou usando o argumento deles contra eles mesmos. Lembra que eu falei? Se o cara negar a impugnação, aí ele se abraça naquele argumento? Pois bem, eu vou usar esse argumento de que a aplicação é crítica e não sei o que, várias vezes na petição. O Funça que fez isso, nunca mais indefere uma impugnação. Tá? Ele vai dizer assim, cara, você quer indeferir? Maravilha, põe no teu nome. Põe no teu nome. Porque eu falei que a aplicação era crítica, que não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí vocês aceitaram software merda. E daí o filho da puta daquele advogado lá pegou a minha fala e usou. Apresentou pro TCU. E agora a gente não tem como justificar aceitar a aplicação que não funciona. Porque a gente falou que a aplicação era crítica. Como é que a gente vai justificar fazer uma fiscalização do contrato relaxada se a gente pagou mais caro no software porque a aplicação era crítica? Eles estabeleceram o parâmetro na hora que eles negaram a impugnação. E agora, ó, vão se fuder por causa disso. E eu acho ótimo, acho maravilhoso. É por isso que as decisões têm que ser fundamentadas. Tá? Ademais, apesar da utilização do sistema de registro de preço, que poderia explicar a baixa qualidade do resultado final do software entregue, dada a intermitência de contratações e fatiamento dos componentes do sistema, verificou-se na prática que o sistema de registro de preço foi utilizado única e exclusivamente por questões orçamentárias, dado que a ata de registro de preço decorreu uma única contratação para cada lote, sendo cada contrato com validade de 60 meses em evidente deturpação do Instituto. O contrato em si, aqui eu vou explicar porque tem um tópico específico para frente, eu explico depois. O contrato em si, por sua vez, segue os padrões de contratação da administração pública e possui em seu corpo as ferramentas mínimas necessárias para garantir a entrega de software minimamente utilizável, com previsão de glosa de pagamento, aplicações de multas e, a depender da gravidade ou da reincidência, a rescisão contratual em caso de fornecimento de produto de baixa qualidade. Então, ferramentas de fiscalização existem. Não são as mais modernas, não estão atualizadas, mas tem, né? Assim, considerando a resposta incompleta apresentada no sistema FalaBR, o ora peticionante apresentou o recurso, informando que a resposta havia sido parcial, estando em falta as informações relativas à fase interna, bem como as informações sobre eventuais aplicações de penalidade. Tal recurso foi respondido e em sua resposta está a explicação de por que o sistema apresenta erros tão graves e qualidade tão inadmissível. Apesar da administração já ter pago cerca de 3 milhões de reais, não foi 39, acho que 39 foi em todos os contratos da fábrica de software. O CG Corp em si, a princípio, são só 3. Né? Só 3. Para um softwarezinho desse, que apresenta todos os problemas antes relatados e que até o presente momento não pode ser utilizado para os fins a que se destina, a administração respondeu que não foram instaurados processos administrativos referentes ao processo em comento, existindo apenas uma notificação na qual não resultou em instauração de um processo regular, pois não houve qualquer irregularidade contratual identificada. Assim fica claro os motivos pelos quais o sistema não funciona e nunca funcionará, resultando no mesmo desperdício de verbas públicas ocorridos na primeira tentativa de implantação do sistema, dado que a gestão do contrato se dá de forma absolutamente maternal, uma vez que mesmo situações de completo absurdo, como é o caso da exposição de dados sigilosos dos usuários, resulta no máximo em simples notificação e um provável olhar atravessado de reprovação. Fica claro, portanto, que não há fiscalização no presente contrato e se houver sucesso na implantação do sistema, este se dará por pura sorte, dado que os sinais de ausência de aplicação dos termos contratuais, especialmente no que se refere ao controle mínimo no recebimento das tarefas, é evidente.